acordar, o lamento de uma escrava é pior que uma alma sofrida, uma criança largada e esquecida no olhar, uma lágrima caída. Minha mãe não chore mais, seu filho um dia vai voltar. Basta só eu me livrar do açoite que o Senhor insiste em me dar. Minha mãe não chore mais, seu filho um dia vai voltar. Meu corpo está cansado, mas minha alma vai suportar. Ai, 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 ai. 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 Toda noite eu lhe caí. Meus irmãos vêm me libertar. Me avisaram hoje cantando, enquanto ficavam a plantar. Pegarei sementes da terra, vou plantar em outro lugar e matar a planta ruim. Depois do fruto eu arrancar. Minha mãe não chore mais, seu filho um dia vai voltar. Basta só eu me livrar do açoite que o Senhor insiste em me dar. Minha mãe não chore mais, seu filho um dia vai voltar. Minha carne está cansada, mas minha alma vai escutar. Ai, 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 ai. Bom dia a todos que estão acompanhando a transmissão pela página no Facebook da Escola Fusarca e Folia. Sejam todos muito bem-vindos à primeira semana literária da Escola Fusarca e Folia. Essa semana, com certeza, grandes presenças, grandes palestras, grandes aprendizados, e vamos iniciar a nossa segunda-feira com a queridíssima Ana Flávia Rolim, de Recife, Pernambuco, que está aí nos ajudando, dando uma força. Seja muito bem-vinda, minha nova amiga, querida. Vou deixar tudo com você se apresente, fale quem você é, fale seu currículo e pode iniciar a sua apresentação. A todos que estiverem acompanhando a Semana Literária, você pode fazer as suas perguntas aqui pelos comentários para o nosso palestrante, né? Que se tiver de acordo com o que estiver desenrolando no momento, eu já aproveito e já faço, mas de primeiro momento nós vamos deixar a palestra rolar um pouquinho, em torno de 1 hora, e depois a gente abre para perguntas e questionamentos. Ana, tudo com você. Muitíssimo obrigada, é um prazer inoxidável estar aqui com vocês, e a gente vai conversar um pouquinho sobre educação infantil, que eu amo, e sobre literatura, que é a minha segunda paixão. Primeiro, educação infantil. E aí a gente vai, né, percorrer um pouquinho sobre esse universo literário para crianças, pequenas, principalmente. Porque literatura é bom para todo mundo, não importa a idade. Vou apresentar aqui um pouquinho, falar um pouquinho de mim. E assim, eu trabalho, já sou professora, mas já trabalhei em sala de aula, já fui coordenadora pedagógica, já fui gestora de escola, enfim, agora estou atuando
como técnica pedagógica na educação infantil, na divisão de educação infantil da Prefeitura do Recife. E, assim, o que me encanta realmente é o trabalho com os pequenos. Amo de paixão. E a gente vai percorrer pelos slides contando um pouquinho, não é? Da importância, dos benefícios da literatura infantil para crianças tão pequenas da educação infantil. Eu também sou especialista em educação infantil, também sou especialista em neurociências para docente e educação financeira, sou pedagoga e também já fiz psicopedagogia. Então, currículos à parte, o que me pega, o que me apetrecha, né, o que me toca é o trabalho com crianças bem pequenas. Então, vamos lá. Nossos objetivos de hoje: entender como o contato lúdico com a literatura pode acontecer através da leitura e da contação de história. Perceber os benefícios da leitura e da contação, aprender o que contar, quando contar, como contar e para quem. Então, a gente vai ver também por idade. O que interessa, o que chama a atenção dessas crianças. Mas antes de ir para as crianças, eu pergunto, qual é a sua relação com a literatura? Então, vamos parar um pouquinho e pensar. Será que eu leio bastante? Quantos livros eu leio por mês? Quando eu leio, o que eu sinto? Como é que eu me sinto ao ler um livro literário? Então, vamos parar um pouquinho e todo mundo vai pensando. E aí eu trouxe para vocês uma leitura, não podia faltar, nesse encontro, uma leitura bem rapidinha de um livro de Regina Célia Mello, que é Uma Joaninha Diferente. Alguém conhece esse livro? Ele é lindo, eu amo de paixão. Então, vamos lá. Era uma vez uma Joaninha que nasceu sem bolinhas. Por isso, ela era diferente. As outras Joaninhas não davam bola para ela. Cada qual com suas bolinhas viviam dizendo que ela não era uma Joaninha. A Joaninha ficava triste, pensando nas bolinhas. Ou, quem sabe, ia embora para bem longe, muito longe dali. Ela pensava e pensava. Sabia que não seriam as bolinhas que iriam dizer se ela era uma Joaninha verdadeira ou não. Mas as outras Joaninhas não pensavam assim. Então, ela resolveu não dar mais importância ao que as outras Joaninhas pensavam e continuou sua vida de Joaninha sem bolinhas. Até que um dia, as Joaninhas reunidas resolveram expulsar do jardim aquela que para elas não era uma Joaninha. Sabendo que era uma autêntica Joaninha, mesmo sem bolinhas, ela teve uma ideia. Contou tudo para o Besouro Preto, que é parente distante das Joaninhas. Decidiram ir à casa do Pássaro Pintor e contaram a ele o que estava acontecendo. Olha o pássaro, que lindo! O Pássaro Pintor, então, teve uma ideia. Pintou com capricho o besouro, que ficou parecendo uma Joaninha de verdade. E lá se foram os dois, para o jardim. A Joaninha sem bolinhas e o besouro disfarçado. No jardim, ninguém percebeu a diferença e com festa receberam a nova Joaninha. A Joaninha sem bolinhas, que a tudo assistia, de cima de uma folha, desceu, pediu um minuto de atenção e, limpando a pintura que disfarçava o Besouro Preto, perguntou: quem é a verdadeira Joaninha? Assim me contaram e assim vos contei. E terminou o Era Uma Vez. Essa foi a história. Uma Joaninha diferente. O que vocês acharam, hein? Gostaram do livro? A gente pode trabalhar o quê com essa historinha? Terminou com uma pergunta. O que será que aconteceu depois da história?
que vocês acham? Coloca aí no chat, pode perguntar, pode colocar, escreva, que depois eu vou olhar tudo. Então, com essa história, a gente pode trabalhar diferenças, a gente pode trabalhar a questão mesmo de exclusão, discriminação, preconceito, por que não? Não é? A questão do afeto, a questão de o que é verdadeiro para você, a questão da essência da pessoa, a questão da aparência da pessoa. Então, é aparência versus essência. O que é mais importante? O que é fundamental para nós vivermos em comunhão? Então, assim, tem muita coisa que a gente pode trabalhar com essa história. Tem muita gente que pega os livros de literatura e didatizam. O que é isso? Trabalham em cima dos livros. Nada contra, mas uma leitura por prazer, para ler por ler, para que aquelas intenções, porque você trabalhar com as crianças, a característica de cada personagem, como é que a Joaninha se sentiu quando foi expulsa, por que expulsaram, por que pensaram em expulsá-la, né? A questão, assim, do pássaro pintor que tem ideias brilhantes para o bem, a questão também da Joaninha que quer se entrosar, quer se ambientar com os outros, e nós, enquanto pessoas, como é que isso acontece? Se nós estivéssemos no lugar da Joaninha, o que nós faríamos? Então, eu acho que literatura infantil tem todo tipo de literatura. A gente, professores, a gente tem que ler o livro, conhecer, ver quais os valores que ele está trazendo para as crianças. Não é ler qualquer livro, você tem que selecionar um livro que traga valores, que trabalhe as condições humanas da melhor forma possível. Porque as crianças, quando vão ler, elas se identificam com alguns personagens. Por isso que é interessante ler, selecionar, conhecer o livro. E é isso que a gente vai ver agora. A literatura é uma aliada no dia a dia, tanto para crianças como para qualquer idade. Então, o que é literatura? É uma arte. Assim como a gravura, assim como xilogravura. Então, literatura é uma arte diferente, é a arte feita de palavras. Ela traz uma subjetividade, sensibilidade, a beleza, ela traz emoção. Quantas pessoas aqui que quando leem um livro se emocionam, ora choram, ora riem, ora ficam tristes, ora ficam alegres, não é? Então, a literatura, ela alimenta o imaginário das crianças e das pessoas. Ela amplia a cultura oral, porque quando você lê, você aprende palavras novas. Você aprende também um pouquinho da experiência do mundo. O que acontece lá fora? Isso que aconteceu com a Joaninha, já aconteceu comigo alguma vez? Já aconteceu com você alguma vez? Proporciona a compreensão da própria vida, né? Você vê aí a Joaninha, ora fica triste, ora fica alegre, ora tem vontade de ir embora, ora tem vontade de resolver os problemas. E nós? Quando estamos diante de um problema, o que nós fazemos? Então, a literatura ela proporciona essa compreensão, que é a nossa vida. Ela instiga a curiosidade. Quanto mais você lê, você quer saber o final, né? Se for uma história envolvente, você só para de ler quando acaba. Desenvolve o comportamento leitor e os procedimentos leitores também. Porque todo mundo, crianças e adultos, devem ler, precisam. Porque muitas vezes a pessoa é introvertida e quando faz uma leitura, ela se identifica, não é? Ela reconhece a sua personalidade na personalidade dos personagens. Ela vê ideias e histórias diferentes dela. Desenvolve, né, o cognitivo, desenvolve a aquisição de conhecimento, raciocínio lógico, sequência lógica de ações, amplia a visão de mundo, que são as experiências e vivências que a gente lê no texto, que podem ser das crianças ou não. Melhora, né? Desenvolve criticidade e formação de opiniões, melhora a fluência verbal, a oralidade,
a capacidade de argumentar e contra-argumentar, qualifica a escrita sim, porque quanto mais, quem já ouviu isso, quanto mais você lê, melhor você escreve. Traz um lazer de custo baixo. Então, assim, a qualidade é altíssima e o custo é baixíssimo para qualquer idade. E eu coloquei, adeus solidão. Quem tem um livro nunca está sozinho, porque viaja no mundo da imaginação. E aí, quando a gente está em sala de aula, a gente tem a mediação da leitura. E o que é mediar? É não entregar de bandeja toda a história pelas suas próprias palavras. É não resolver a reflexão. A história traz uma reflexão para a criança. Então, eu não posso dizer tudo, como eu falei aqui para vocês, como a gente não tem muita interação. Eu falei, né, o que a história desenvolve, tudo. Mas em sala de aula, na mediação da leitura, o que acontece? Você prepara esse livro, conhece, lê com antecedência, vê como vai ser a entonação da sua voz, né? Para deixar os leitores, né, os ouvintes, motivados até o final da história. Você apresenta o livro criando expectativa. Então, quando você pega a capa, do que será que esse livro vai falar? Lê o título, né? Lê a primeira e a quarta capa. A quarta capa é a parte de trás do livro. Porque alguns livros, quando a gente abre ele todo, a capa é uma só. A primeira e a última. E aí você lê aquela capa. O que será que vai falar essa história? O que será que está falando? Por que a Joaninha é diferente? Né? Então, a mediação é você trazer perguntas, questões para as crianças. E não dizer, esse livro vai falar disso, como eu falei aqui, né? Vai tratar de relacionamento, vai tratar de essência, de aparência, né? De discriminação. Não. A gente vai puxar isso das crianças. Dependendo da faixa etária, a conversa vai ser bem grandiosa. Mas, independente de faixa etária, você tem que fazer questões. Perguntar à criança o que ela está vendo, o que ela está ouvindo. Então, a mediação é isso, é você ler cada parte, mostrar ilustrações, né? Combina, faz os combinados. Lê um pouquinho, mostra a figura. Ou lê tudo e mostra depois. Fazer contato visual com seus ouvintes. Então, isso é muito importante, ler e olhar para as pessoas que estão te ouvindo. E após essa mediação, fazer perguntas. Gostaram da história? O que vocês acharam? Quem gostou da atitude da Joaninha? O que vocês fariam no lugar dela? Isso faz com que a gente saiba o que as crianças entenderam da história. Então, deixar que as crianças peguem o livro, também pode pedir para elas recontarem a história, usando o livro ou outro elemento. Quem sabe fazer dedoches de Joaninhas, para contar a história com os dedoches. Então, assim, a mediação, ela parte de trabalhar o entendimento, a compreensão da leitura. Então, você vai questionar seus ouvintes, de forma para que eles acompanhem e entendam a história. Isso é mediação de leitura. E a contação de história? Porque leitura é uma coisa, contação é outra. Qual a diferença? A gente vai ver agora. Então, esses tópicos eu vou falar rapidinho, para não me deter muito tempo neles. Mas aqui a gente vai ver o que a contação desenvolve, como memorizar, por que é importante dinâmicas e músicas, por que é importante a entonação, né, vocal e também a expressão do corpo quando você está com as crianças. Essa interação, como deve ser, quando a criança pergunta muito, o que a gente deve fazer, e a diferença entre ler e contar. Então, aí a gente vê que a contação da história, ela, assim como a leitura, ela desenvolve atenção e noção de sequência de fatos. Ela desenvolve, assim como a leitura, a capacidade imaginativa e a fantasia, as emoções, a sensibilidade, a linguagem oral e escrita, amplia o vocabulário, a contextualização do mundo imaginário com o mundo real. Então, a criança, quando você conta a história ou lê, ela imagina a história e muitas vezes ela traz para o mundinho dela. Porque ela diz, eu já passei por isso. A Joaninha fez assim, eu fiz assim também. Eu não fiz assim, eu fiz de outro jeito.
Então, ela, através do mundo imaginário, ela traz para o seu mundo real. Muitas vezes, são lições aprendidas no mundo imaginário. E tanto a leitura como a contação desenvolvem criatividade e o senso crítico. E a memorização? Porque quando eu conto a história, eu coloco a minha cultura oral. Eu não vou pegar o livro e ler. Eu posso até pegar o livro e mostrar as figuras, as imagens, e contar com minhas próprias palavras. Então, como é que eu memorizo essa história? Então, realmente, você tem que conhecer a história. Memoriza por partes. Saiba como começa a história, qual o meio da história, qual o ápice e qual o final, qual o desfecho da história. Então, são 3 partes importantes. Então, memoriza por partes. Eu gosto muito de memorizar escrevendo. Eu faço resumos. Então, resuma também as partes mais importantes da história. Reescreva com suas palavras a própria história. Desenhar, muita gente memoriza quando desenha, né? As partes da história. Muita gente escreve palavras-chave como tópicos, só para servir de lembrete. E muita gente faz perguntas ou improvisa. Isso faz parte da contação de história. Dinâmicas e músicas. Por que é importante? Porque fazer pergunta, cantar uma música, iniciar com uma canção, tocar um instrumento, ou usar um fantoche de Joaninha, por exemplo. Eu conto essa história para as crianças com um fantoche de Joaninha e outro fantoche, onde é uma Joaninha, só que eu descosturei as asas para virar o besouro preto. Ela é toda preta e eu tirei as asas. Botei velcro, para quando o besouro aparece todo preto e depois ele vira Joaninha e depois tirar as asas de Joaninha. Então, assim, eu gosto muito de contar histórias com fantoches. Mas tudo é técnica, tudo é uso, tudo é prática. Usar uma roupa ou adereço também é bem legal, porque chama a atenção dos seus ouvintes. Agora, em relação a roupa e adereços, eu não gosto de enfeitar muito. Eu acho que, às vezes, não. Na maioria das vezes, o menos é mais. O menos adereços, você tem que chamar a atenção dos ouvintes para a história e não para a sua roupa. Então, uma roupa diferente é legal, mas sem exageros, para não tirar a atenção da história. A entonação e a expressão também são importantes, porque você prepara a sua voz para contar. Se você quer fazer a voz dos bichinhos, mude. Agora, se mudar a voz dos bichinhos, continue com a mesma voz. A Joaninha tem que ter a mesma vozinha do início ao final da história. O contato visual é importante porque você com a sua expressão fisionômica, você pode chamar mais atenção dos seus ouvintes. Cuidado com a velocidade da fala. Então, treina na frente do espelho, como ler, como contar de forma tranquila. E evitar vícios de linguagem. Claro que a gente tem os sotaques, mas aqui a gente não está falando de sotaque, a gente está falando de vícios. Porque a gente pensa como aquele ouvinte está recebendo a história. Então, conte do seu jeito. A entonação é importante porque quando uma pessoa está triste, eu vou falar com a voz triste. Quando a pessoa está alegre, feliz, eu vou fazer uma entonação de felicidade, de surpresa, por que não? Então, a entonação vem do jeito que você coloca a sua voz, né? Vai trazer emoção para a sua voz. E as expressões faciais, já falei, e corporais, porque às vezes a gente conta história sem nada na mão. Então, tem que gesticular, tem que fazer gestos, tem que fazer um pouco de drama também. E quando a gente vai contar para crianças bem menores, essa entonação e expressão pode exagerar, porque as crianças gostam de ouvir o som dos animais ou a fala dos personagens. Então, criança pequena gosta de fábula, onde tudo tem vida, onde tudo tem voz. E a interação é importante porque cria um clima de descontração e alegria. Então, música. Tem muitas histórias que eu conto, ou eu canto música antes, ou durante, ou depois. Nada de exagero. Ou antes, para começar, ou às vezes a história, o personagem já canta, pode ser também.
Ou depois, de repente, eu vou contar uma história que tem um sapo, e no final da história, vamos cantar a música do sapo? Alguém conhece uma música de sapo? E aí, canta a música que souber. Imitar sons diversos, fala de personagens, fazer adivinhações. O que será que vai acontecer na próxima página? Não é? Quando vai usar o livro. Quando as crianças ficam questionando muito, você tem que combinar, perguntas depois, tá? Se eles perguntarem, você responde sim ou não. Ou faz gestos com as mãos. Porque às vezes a criança pergunta muito e as outras perdem o fio, né, da meada da história. Então, em vez de ajudar, se for uma interação intensa da criança, você tem que saber, claro que não vai fazer com que ela fique tímida, mas assim, depois eu respondo, para que não tire a atenção da história. As interrupções, é isso que eu falei, né? Essa interação grandiosa das crianças. Então, estabelecer regras antes da contação. Dizer que quando fizer a mão assim, é para a criança esperar que eu vou responder depois, ou um legal, mas continua a história, não para. Não é? Não dê bronca nos ouvintes para não cortar a magia do momento. Isso é importante também. Se as crianças se dispersarem, então você canta e chama de novo para a história. Tudo muito rápido para não perder a história. E agora a gente vai ver um pouquinho da diferença entre ler histórias e contar histórias. Então, qual a característica da leitura? A história é apresentada preservando as palavras do autor. Então, quando eu li aqui a história da Joaninha, eu fui fiel ao texto. Eu não mudei palavras, não coloquei palavras minhas próprias, né? Eu falei as palavras que o autor escreveu. Já na contação, a trama vai sofrer pequenas modificações, porque eu vou contar do meu jeito, eu vou improvisar, eu vou agregar elementos da minha cultura, não é? Eu vou trazer à tona coisas que não está lá escrito pelo autor, mas eu acho importante colocar. Então, a diferença é, leitura, eu pego o livro e leio tal qual o autor escreveu. E a contação, você improvisa. Você pode até usar um livro para olhar as imagens e contar com suas palavras. O objetivo da leitura é desenvolver comportamento leitor das crianças, sim. E o da contação é ampliar o repertório oral da nossa cultura. Então, são diferenças pequenas, mas para a gente entender, né, o que uma faz e o que a outra faz. E aí, preparação. Antes da leitura, você tem que selecionar o livro, ler bastante, não é? Pensar na qualidade literária, ou seja, o que esse livro traz por trás, nas entrelinhas. O que ele quer ensinar? Quais os valores que ele quer trazer para as crianças? Se é um livro adequado para a faixa etária, de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não é? A gente tem que ver. E a contação? A contação não, você se prepara treinando, memorizando a história, né? Conhecendo a história, os personagens, conhecendo o começo, o meio e o fim, né? Você providencia recursos como instrumentos, como fantoches, pode ser até as imagens do livro, tirando cópia colorida para você ficar pendurando no varal. Enfim, a contação ela é mais ampla, ela é mais aberta. Como é que eu começo a leitura? O início. E como eu inicio a contação? Então, quando eu vou ler um livro, eu apresento o título, o autor, o ilustrador, pergunto sobre o que vai ser esse livro. E a contação, não. Eu faço uma introduçãozinha rápida do enredo, do que a história vai nos contar, tá? Cuidados. Na leitura, a gente não substitui as palavras ou faz interrupções durante a narrativa. A gente pode mudar o tom de voz de acordo com os personagens e o desenrolar da trama da história. Contação. Então, qual o cuidado que eu devo ter? Eu tenho que preservar detalhes da história. Não preciso falar, mas eu tenho que preservar e falar do meu jeito. Eu tenho que ficar atento à postura corporal, porque eu tenho que, na leitura, quanto mais paradinha você estiver, melhor, porque você vai estar manuseando o livro. Mas na contação, quanto mais você se mexe,
pelo menos os braços, você tem que chamar a atenção do seu ouvinte. Tem que impostar a voz, respeitando os personagens, né, as características de cada um. E o que fazer depois da leitura e depois da contação? Então, depois da leitura, você abre um espaço para comentar a história, as ilustrações, faz perguntas sobre a leitura, sobre a história. E da contação, você pede opinião, o que as crianças acharam, né? Se elas mudariam o final da história, o que elas acharam mais importante, mais interessante, o que chamou mais a atenção da história. É bem legal. E aí eu vou falar um pouquinho, né, das faixas etárias. De 0 a 4 anos, eles gostam muito do fascínio. Textos curtos, mas que sejam atraentes, que tenham uma história envolvente. O enredo pode ser simples, mas tem que ser vivo, atraente, né? Histórias de bichinhos, os meninos gostam muito, né? São as fábulas, onde os bichinhos têm casas, os bichinhos falam, os bichinhos tomam banho. Então, assim, eles gostam muito de o bichinho, o brinquedo, o objeto que tem fala, que são humanizados. Crianças de 4 a 7, eles gostam mais de enredos mais elaborados, mais realistas. Mas as histórias acumulativas, que é aquela de repetição, e os contos de fada, tanto para as crianças de 4 a 7 anos, como de 0 a 4, eles gostam, agora que sejam histórias menores, mais curtas. Porque a gente sabe que contos de fadas tem muitos longos, então você pode contar, porque na contação você resume, a leitura é mais longa. Então, a Dona Baratinha é um exemplo de história acumulativa, onde ela vai falar com cada candidato para casar com ela. O Macaco e o Rabo é outro também, Casa Sonolenta, em que cada um da casa está lá dormindo, e chega outro e dorme em cima, e chega outro e dorme em cima. Então, isso são exemplos de histórias com repetição, acumulativas, que as crianças menores também gostam, mas que sejam menores, curtinhas. Crianças de 7 a 9 gostam de personagens com superpoderes. De 9 a 12 é a idade heróica, né? Quando a gente já está no finalzinho do ensino fundamental, né? Nos anos iniciais, mas 4º, 5º ano, por aí, mais ou menos. Então, eles gostam muito de narrativas de viagens, de aventura. E aí eu trago um texto. Contar histórias é revelar segredos, é seduzir o ouvinte e convidá-lo a se apaixonar pelo livro, pela história, pela leitura. E tem gente que ainda duvida disso. Então, essa fala é do grupo Morumbetá, Contadores de História. Então, contação de história e leitura de histórias é isso. É você trazer um mundo encantado, onde a criança vai entrar, vai viajar, vai navegar, vai se entregar. Então, se o bom contador de história sabe seduzir sua plateia, ele se apaixona pelo livro, pela história ou pela leitura. E não duvidem disso, que é a magia das histórias. E aí eu trago um pouquinho das referências, né? Eu gosto muito, pesquiso muito a questão de técnicas de contação, porque todo mundo é contador de histórias para mim. Todo mundo tem na memória uma história que ouviu de alguém da família. Todo mundo, quando tem um coleguinha no trabalho, ou na escola, ou até vizinho, ou até na família, quando se reúnem, contam muitas histórias. Todos nós somos contadores de histórias. Basta apenas ter algumas técnicas para esse trabalho. Porque contar histórias entre família, entre vizinhos, é muito natural. Mas quando você leva para o campo profissional de técnicas de contação, também tem que ser natural. Mas tem algumas técnicas que encantam seus ouvintes. Então, a gente vê que as histórias têm valores terapêuticos. Como tem Sunderland aí, marcou, ela fala que através das histórias, as crianças, né, tem muitas histórias de neuropediatras que trabalham com crianças, contando história, brincando, desenhando, através da arte. Mas as histórias também têm o seu valor terapêutico, eles tratam, né? Tem histórias que são para cura interior, tanto de crianças como de adultos, tá bom?
Então, eu deixo aí minhas referências para vocês. Esses slides eu vou deixar com o Gabriel. Quem quiser, pegue a ele, que é acessível para todos vocês. E aqui eu me despeço, a gente vai abrir um pouquinho para questões, né? Para as perguntas. Eu quis fazer uma conversa bem rápida, para poder conversar um pouquinho, olhar as perguntas no bate-papo, né? Olhar as dúvidas. Eu quero o máximo possível contribuir. Então, estou aqui, vou passar a bola para Gabriel. A gente vai abrir um pouquinho, que eu quero conversar também. Eu quero ter uma interação mais próxima. Ver se tem alguma pergunta, se tem alguma dúvida, o que vocês acharam. É possível, é acessível trabalhar contando ou lendo histórias? É importante, não é? A gente, quando lê uma história, a gente ama, não é verdade? A gente se encanta. Eu, todo dia que eu vou ler um livro, eu não quero parar. Às vezes eu tenho que parar para fazer outras coisas, mas assim, é muito ruim parar a história pela metade. Então, quando a gente começa a ler, a gente quer saber o final, a gente quer saber de tudo da história, a gente quer saber os detalhes. Então, é isso aí. A gente vai conversar um pouquinho agora. Espero que tenham gostado. Né? Maravilhoso, Aninha. Maravilha. Espero ter contribuído. Falei muito rápido. Não, foi ótimo, foi ótimo. Ó, já estamos com a Mônica aí, Mônica Beltrão aí assistindo. A Lilu daqui a pouco está conosco também. A partir das 10h30 a Lilu está aí conosco, trazendo também o trabalho dela. Joia. Vou entrar com a minha questão, então, já vou fazer a primeira pergunta, né? Nós temos aqui participando da Semana Literária, não só educadores, não só profissionais da área da educação em si, né? Tanto da infantil quanto da fundamental, mas nós temos também profissionais de outras áreas, de áreas da cultura também, como músicos, capoeiristas e tudo mais, né? Qual o conselho que você dá? Porque a gente sabe que a literatura ela pode ser trabalhada de várias maneiras, encaixada em qualquer lugar, né? Qual o conselho que você dá assim, para quem quer começar a introduzir, por exemplo, a literatura na área da música ou nos trabalhos de capoeira, tipo contação de histórias mesmo, até para falar sobre a história, né, da capoeira, a história do Brasil, alguma coisa assim. Quais os conselhos que você dá para a pessoa que quer iniciar a trabalhar com a literatura no seu ambiente de trabalho? Olha, a literatura, eu costumo dizer que ela se encaixa em tudo em nossa vida. Ela encaixa com matemática, ela encaixa com a cultura, com música, então, super combina. E assim, eu vou até deixar uma dica para as mães também. Eu sei que tem famílias, não só profissionais, mas as mães das crianças, os pais, as famílias. Leiam para os seus filhos em qualquer momento do dia, não só na hora de dormir. Leia, compartilhe com as crianças esse universo literário, como a gente bem falou aqui, que vai trazer valores, vai trazer também emoções, que é muito importante. E agora, em tempo de pandemia, é que a gente precisa, né, falar, sentir e falar o que a gente está sentindo. Então, quando a gente leva para a cultura, por exemplo, uma capoeira, eu vou contar a história da capoeira, vou. Mas como é que eu vou contar? Então, traz uma literatura, dependendo da idade das crianças na capoeira, porque tem várias idades, né? Se for adulto, beleza. Mas para as crianças, então conta essa história de forma lúdica, jogando capoeira, né? Brincando, trazendo fantoche, fazendo teatro. Porque a literatura não é só lida ou contada, ela pode ser dramatizada, ela pode ser dançada, por que não? Então a literatura, ela entra em todos os aspectos da nossa vida. Quando eu vou para a escola, é até mais fácil, né? Eu costumo dizer que o professor tem que contar história todos os dias. Porque se você não conta histórias, você só vai para o beabá, de jeito nenhum, a criança vai desenvolver outros sentidos.
Porque a gente na escola, a criança, ela é um ser integral. Ela não aprende só olhando ou só pensando. Ela aprende vendo, ela aprende pegando, ela aprende sentindo emoção. Então, em casa, na escola, na capoeira, né, vamos dizer assim, nas artes, nas culturas em geral, levar a literatura para esses espaços é levar vida, é mostrar à criança como agir nesse mundo. Então, a gente tem um livro que é Histórias Curativas para Comportamentos Desafiadores. É outro livro interessante, que eu nem botei nas referências. Mas, assim, é um livro que vai tratar de que as histórias, elas são tão terapêuticas que elas tratam sentimentos, mágoas que aquela pessoa, que aquela criança tem de bastante longa data. E aí ela vai extravasar numa arte, né? Numa dança, com música. Então, escritores de história, eu também escrevo histórias. Coloquem músicas nas suas histórias. Faça que algum personagem cante, porque a criança gosta desses momentos. Então, assim, essas histórias que curam feridas internas são importantes, tanto no aspecto cultural. Você vê lá uma criança que está fazendo alguma atividade física, porque os pais foram orientados a colocar a criança para extravasar, né? Para se desinibir, enfim. Não tem forma melhor do que um livro. Eu tenho muitas amigas que têm filhos que foram curados de medos, medo de elevador, né? Medo do escuro. Então, a gente tem histórias sobre isso. A gente tem histórias até sobre morte. Então, agora, nesse momento que a gente está vivendo, muita gente da família, ou conhecido, ou vizinho, ou parente, está falecendo, né, com esse problema da Covid-19. Mas não é só olhar no jornalzinho da TV e pronto. Não. Converse com seus filhos, converse com as crianças. Se você não sabe como começar essa conversa, traz uma literatura. Lê com ele, lê com ela, né? Faça com que ela reflita a situação da história. Se é uma história sobre morte, então vamos conversar. O que aconteceu com esse personagem? Por que ele falou assim? Por que ele se comportou desse jeito? Como ele poderia se comportar? Então, questiona, media essa leitura. Faz perguntas. Né? Eu acho que o mediador melhor do mundo é o que mais pergunta do que responde. Então, é isso. A literatura está em todos os aspectos da nossa vida. Sejam eles cognitivos, como a gente colocou aí, sejam eles artísticos. Né? A gente tem tanto livro sobre os nossos poetas, sobre os nossos grandes músicos, os artistas, não é bebês não, mas crianças, né? Então traz artistas da música como... Ai, meu Deus, esqueci agora o nome. Como Tchaikovsky. Ó, a história de Tchaikovsky. Uma história com ele, a história dele desde criança. Então, tem vários livros que falam. A gente tem que pesquisar. Porque a gente tem que sair do que é mais atual e procurar aquilo, ó, aquele que está lá escondidinho, guardadinho na estante, que muita gente não dá valor. Mas a gente, enquanto profissional da educação, a gente tem que usar todos os nossos instrumentos a nosso favor. E a favor das crianças, que são nossos clientes. É isso. Tem mais alguma? Que legal, obrigado. Deixa eu ver aqui o pessoal que está assistindo. Só o pessoal que está inscrito no curso, mas os pais, as mães que queiram interagir, fazer alguma pergunta, agora fica em aberto. Registrando também a presença da Leonor. Leonor está aí conosco também, vai ser uma das nossas palestrantes, tem um trabalho maravilhoso com os dedoches. Eu vou olhar tudo, amo dedoches. Dedoches para crianças, para bebezinhos, que coisa mais rica. Você pega uma luva e em cada luvinha você pode fazer os bichinhos, ou animais, ou pessoas, ou até só em dois, né? 2 dedinhos. E aí você não tem como fazer dedoche em casa, famílias. O que você faz? Você pega e pinta a sua mãozinha. Mas tem dedoche de pano, dedoche de papel, né? Desenhos na própria mão,
Brinque com sua criança desde bebê. Elas precisam ouvir histórias desde bebezinho. Elaine, ó, a Elaine é daqui da cidade, ó. Ótimas colocações, ó. Que legal. Fica aberto, pessoal, vamos deixar em aberto aqui para... Nós temos 15 minutos ainda para vocês fazerem alguma pergunta, uma colocação. Sei que o pessoal está acompanhando. Ótimo. Uma coisa que eu queria destacar também é a questão de que... Posso, né? Pode, deve. Então, vamos lá. A gente que está com crianças em casa agora muito tempo, agora algumas estão saindo mais para a escola, mas assim, mesmo em casa ou na escola, ou a mãe, ou a família, ou o professor, trazer essa criança para junto, fazer com que ela leia, que a própria criança conte as histórias, também é muito importante, porque ela vai conseguir contar a história fiel ou não, dependendo da idade, mas é tanta aprendizagem para essa criança quando ela reconta uma história que foi lida ou que foi contada. Então, para essa criança que está elaborando esse pensamento, não é, que está tentando colocar a sequência da história em ordem, né, na sua cabecinha, isso é muito importante para esse desenvolvimento da criança, tá? Então, não deixem contar a história, ler histórias, né? A literatura, como eu disse, é uma arte, é a arte das palavras. E nós, como seres humanos, né, temos que falar, temos que trabalhar essa linguagem materna nossa, que é falar da nossa cultura, falar do que nós fazemos, do que nós queremos, do que nós desejamos. Então, sentem com essas crianças e escutem também o que elas têm para dizer. Não só queira que elas sejam ouvintes, mas que elas também falem. Ó, Leonor, quem não tiver como fazer os dedoches, fale com ela. Isso, Leonor. Também vou assistir sua palestra e quero seu contato. Eu amo dedoche, viu? Mas assim, a dica hoje a gente tem a internet aí para nos ajudar em muita coisa. Então pesquisa, gente. Pesquisa como fazer dedoches para crianças, dependendo da idade, crianças bem pequenas. Quanto menos detalhe nesses dedoches, melhor. Porque tudo eles levam à boca. Então, tem que ter cuidado. Mas os maiores, eles mesmos podem fazer junto com você. Deu uma travada no seu vídeo aqui para mim. Vamos lá. Não sei se ao vivo travou também, mas para mim deu uma travada no seu vídeo aqui, Ana. Eu vi. Mas deu para ouvir? Senão eu repito. Repita, por favor. Bom, então, o que eu disse é o seguinte, que a gente vai assistir a palestra da Leonor, certo? A gente vai aprender muita coisa com ela. Mas quem não tiver, ou esquecer, ou não tiver acesso ao que ficou gravado, a gente vai na internet, que eles nos ajudam a como fazer dedoche, como fazer fantoche, né? Lá na internet também tem muitas histórias que a gente, às vezes, não está podendo sair para comprar, ou não quer comprar pela internet algum livro. Vai lá na internet, coloca lá, história disso, história daquilo. Tem muitas histórias que a gente pode trabalhar os comportamentos desafiadores dessas crianças que são bem desafiantes. Então, assim, não fique parado, não. Tem que ir atrás, tem que correr, tem que fazer o melhor para sua criança, até para você mesmo. Isso é bom, isso ocupa a mente nesse tempo que a gente está dentro de casa. Então, uma criança menorzinha, os dedoches e fantoches tem que ser com menos detalhe, porque tudo eles levam à boca. Mas os maiores, 4, 5 anos, pega esses meninos, vamos fazer juntos, porque o fazer junto tem muito também o que ensinar essas crianças. Como pegar em tesoura, como cortar na linha, como, né, a questão da coordenação motora. Então, vamos colocar as histórias para fora, né? Existe uma gaiola, vamos abrir essa gaiola para que as histórias saiam e que as crianças recontem do jeito delas. É um processo de aprendizagem riquíssimo para qualquer idade. Vamos lá, quem mais? Maravilhoso. Acho que por enquanto é isso aí, Aninha.
Ai, que bom. Eu corri porque pensei que ia ser mais demorado. Eu vi aqui pela página no Facebook que nós tivemos um bom número de pessoas alcançadas. Que bom. Nos primeiros momentos aqui tiveram 127 pessoas alcançadas. Ou sejam, visualizando já diretamente, né, a nossa transmissão. Bom, esse primeiro dia de palestras, a princípio, vai ficar aberto, que é para vocês conhecerem a Semana Literária, como ela está sendo executada, conhecer os nossos palestrantes, os nossos amigos, colaboradores da escola. Vocês podem interagir, por mais que você não viu no momento da transmissão, vai ver depois, você pode interagir aqui nos comentários, que depois, com certeza, a Ana Flávia ela vai dar uma olhadinha nos comentários aqui também, vai interagir com vocês. Quem quiser contato, quem quiser o slide aí da Ana Flávia para trabalhar na escola, fiquem à vontade de me pedir. Né? Joia. E leia, pesquise histórias que... Primeira coisa, quando a gente vai... Obrigada, Moniquinha. Quando a gente vai propor contar uma história ou ler para uma criança ou para um adulto, a gente tem que gostar da história. Então, se você pega uma história que você não gosta, né? Tem gente que não gosta nem de ler. E quando vai ter que ler, ainda escolhe uma história que não gosta. E eu não gostei desse enredo. Então, primeira dica que eu dou a vocês. Pesquisem histórias, mas leia aquelas que você gostou mais, que te tocou. Porque, com certeza, as crianças também vão ser tocadas. Porque quando você conta ou lê uma história de que você gostou, tudo é mais fácil, tudo, né? Tudo flui da melhor forma. Porque quando você escolhe uma história, eu vou contar porque tem que contar, vou falar sobre esse tema chato, vou falar sobre tristeza, mas é uma emoção que todo mundo tem, e todo mundo tem que sentir, e todo mundo tem que saber que é tristeza. Então, não adianta só ler, mas adianta, sim, você identificar qual é a emoção que eu estou sentindo e como trabalhar essa emoção. Eu não posso deixar que essa emoção me domine, mas eu posso falar dela, sim. Então, às vezes, a gente tem uma história muito boa de enredo, mas que o adulto, né, que vai contar ou ler, não se identifica porque não gosta desse tema. Então, primeira coisa, você tem que gostar do que você faz. Se você quer desenvolver comportamentos leitores nas crianças, você tem que gostar para poder ensinar. Eu não vou ensinar uma coisa que eu não gosto, que eu não acho certo, né? A gente vai, sim. Então, primeira coisa, torne-se um leitor para poder formar leitores. Tudo parte da gente. Então, escolha histórias que te emocionam, que você se encante, porque aí você vai contar da melhor forma para quem vai lhe ouvir. É essa a minha dica. Mas não deixe nem de ler, nem de contar histórias. Ana, gostaria de te agradecer muito pela disponibilidade, pelo teu tempo. Obrigado por trazer um pouco de conhecimento para a gente. Na hora da despedida agora, fale, você tem alguma obra escrita, você tem algum trabalho? Como as pessoas podem entrar em contato com você? Pronto. Eu deixei nos slides, né, meus contatos, tá? Mas, assim, eu tenho Instagram também. Leonor botou o quê? Durante meu tempo como professor, eu usava umas histórias que eu gostava muito. É bom demais. Enfim, eu tenho 3 histórias escritas, mas não publicadas ainda, porque eu tenho um xodózinho de deixar, mas eu tenho que abri-las. E aí eu estou tentando editá-las, né? E assim... Mas, assim, às vezes a gente quer muito uma coisa. E quando a gente quer, a gente procura qualquer lugar, qualquer ambiente para fazer acontecer. Então, o que eu trago para vocês hoje é: faça acontecer a literatura. Faça acontecer a sua imaginação. Faça acontecer a fantasia. Porque a gente já vive num mundo tão triste, tantas notícias ruins.
Então a gente precisa ler para sair um pouquinho do ao ar e ficar só nos bastidores. Mas às vezes a gente aprende muito, às vezes não, quase sempre com os bastidores, né? E assim, quando a gente se prepara para um show, quando a gente se prepara para a estreia, ou para uma fala, ou para uma apresentação, quem vê só a parte bonita. Mas lá nos bastidores, na preparação, foi árduo, foi, né? Foi de uma forma que às vezes não era a que você queria, mas enfim, essa preparação anterior para o seu show, para a sua apresentação, fez parte de quem você é, fez parte da sua história. Então, traga suas memórias afetivas, traga suas vivências para a sua contação de história. Traga, quem tem habilidade para escrever, escreva. Pegue alguma cena da sua infância, escreve o que aconteceu. Quem sabe não vai editar e vai sair uma publicação. Então, faça. Eu tenho uma aluna que tem medo de todo mundo, não fala com ninguém. Faça uma história. Agora, lembre que, para mim, as histórias infantis, a literatura infantil, ela tem que ter um enredo onde tenha começo, meio e o fim. Então, nesse final, no desfecho da história, sempre é bom trazer uma mensagem positiva para as crianças. Positiva, tá? A gente vem até com uma trama assim triste, mas o final da trama tem que ter uma emoção positiva para nossas crianças. É isso que eu acho importante para quem lê e para quem escreve e para quem vai escolher livros para contar a história. Eu agradeço a oportunidade, agradeço conhecer pessoas maravilhosas, né? Que a gente vai. Espero que nossa parceria não termine por aqui. Ai, verdade. Eu também. Porque é muito bom fazer novos amigos. E a gente precisa de novas histórias. Novos amigos são novas histórias, viu? Para a nossa vida, para deslumbrar a nossa experiência aqui nessa terra. Legal, E é muito isso. obrigado. Não esqueçam, daqui a pouquinho, 10h30, mais uma palestrante, a escritora Lilu vai estar conosco aqui, vai estar falando sobre a obra dela. E é daqui a pouquinho, daqui meia hora, dá Meia tempo horinha. de ir no banheiro, tomar Isso. o café e voltar Isso. de novo. Tá joia. Ana, Obrigada, viu? Quem quiser também me seguir no Instagram, a Flávia_Rolim. E meus contatos eu deixei aí com o Gabriel. A Flávia_Rolim. eu acabei de perguntar para a Mônica, porque eu tinha achado a Flávia empreendedora. Não sei se é você também. Sou eu também. Temos que empreender. Então, legal. Empreendedora. Mulheres empoderadas. Grande abraço, minha amiga. Beijo. Beijo, obrigado. Tchau, gente. Até daqui a pouco, hein? Até daqui a pouco, 10h30.